Brasileiro. Para mim, a temporada do Flamengo está praticamente destruída. Ganha ou não a Copa do Brasil. É muito pouco para essa equipe. Mas é muito pouco, assim, mesmo para o time que o Flamengo montou, para a forma como o Flamengo tem atuado, para os problemas que o Flamengo tem apresentado. A gente discutiu muito durante o Linha de Passe que o Flamengo, desde a era Jorge Jesus, não consegue ser líder do torneio de pontos corridos, tendo sempre o melhor elenco à disposição dos seus vários treinadores. E, de novo, nós temos ali claramente uma situação de falta de coletividade, às vezes falta de empenho, como a gente viu na Libertadores, quando o Flamengo perde para equipes bem piores do que a dele, né? No caso do São Paulo é pior. O São Paulo hoje, por exemplo, coletivamente foi melhor. Se o São Paulo soubesse aproveitar os muitos espaços que o Flamengo deu, teria feito 2-0, 3-0, mas o São Paulo finaliza pouco na direção do gol, porque o São Paulo tecnicamente é um time com limites. Quando fez o gol foi exatamente do jogador um pouco diferente. Num dos momentos vários que o Flamengo deu espaço para finalização na entrada da área. Então o Flamengo é uma bagunça. E quarta-feira ele vai ali para, digamos assim, vai jogar por obrigação e tem que se classificar. Se não se classificar, a situação fica péssima. Quando o São Paulo, time reserva, enfrentando uma equipe melhor, o Flamengo está tão mal que o gosto do São Paulino é de perda de pontos e não ter conseguido um grande resultado no Rio de Janeiro. Principalmente por levar um gol nos acréscimos, naquele pênalti do jeito que foi. Né, Jean Oddi? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Abel? Boa noite para você, para os companheiros. Feliz Dia dos Pais, ou final de Dia dos Pais, para os pais da mesa e em casa também. Pois é, eu acho que assim, tem muito tema para a gente falar, né, envolvendo os jogos de hoje, porque é claro que os temas são ligados ao Campeonato Brasileiro, mas já são ligados também à rodada de quarta-feira na Copa do Brasil. Falando especificamente por hora de Flamengo e São Paulo, eu acho que assim, o que é muito grave não é só que o torcedor do Flamengo estava esperando uma resposta do time do ponto de vista da postura, do ponto de vista da atitude e do nível de atuação. Eu acho que na hora que você cai da Libertadores, mesmo o Botafogo tendo a vantagem que tem e o Flamengo tendo o elenco que tem, você tem que dizer, bom, então agora é de cabeça no Campeonato Brasileiro, é tudo para voltar à disputa do título nacional, por mais que o Botafogo não esteja dando chances aos seus concorrentes até aqui. Mas isso pode em algum momento passar a acontecer. E aí, quando você passa a jogar nesse contexto, contra o time reserva do São Paulo, e um time que acho que foi organizadíssimo, vamos falar muito hoje do time do São Paulo, mas contra o time reserva do São Paulo, no Maracanã, com apoio de mais de 60 mil torcedores. Quer dizer, você tem a obrigação de pelo menos manter a mesma distância para o Botafogo e faz um outro jogo muito fraco, que o Flamengo por pouco não perde, acaba conseguindo o empate no final por causa de um pênalti bobo, né, cometido já quase que nos acréscimos. Então acho que assim, a gente olhar para deméritos e méritos nesse jogo hoje é muito fácil. E é claro que tem muito mais mérito do São Paulo, tem muito mais demérito do Flamengo, que tem as duas coisas, mas eu tô querendo, você quase não acha méritos do Flamengo ou qualidades do Flamengo nesse jogo. E do São Paulo você pode até achar falhas, problemas e tal, mas era um time reserva, a gente tem que considerar isso também. Então eu acho que é muito grave para o Flamengo por alijá-lo ainda mais ou por afastá-lo ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro, por não ter dado a resposta que o torcedor estava esperando. E para o São Paulo, a verdade é que assim, a cada jogo, né, e por mais que tenha passado aí uns jogos sem vencer e tudo mais, a cada jogo, olhando para o contexto, e o contexto de hoje era um São Paulo com time reserva, eu acho que o torcedor são paulino acredita cada vez mais na capacidade, na possibilidade da virada na quarta-feira. A gente vai falar disso também usando alguns elementos da partida de hoje. Só para fazer uma correção, desde o Rogério Ceni, desde a primeira rodada de 2021 que o Flamengo não lidera os pontos corridos. Perfeito. Foi Jorge Jesus, é Rogério Ceni. Sim. André Kfouri também conosco no Linha de Passe. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, Abel. Boa noite, amigos. Boa noite a todos em casa. O gol que o Lucas marcou, o gol de São Paulo, no primeiro tempo, que o Vitor bem descreveu agora como obra de um jogador que é diferente, numa equipe que ainda está tentando encontrar, né, o seu melhor momento do ponto de vista coletivo para fazer gols, né, para completar as jogadas, ilustra por um outro ângulo o que o momento do Flamengo tem de ruim, de permissivo sem a bola, uma equipe que às vezes parece se desconectar completamente do que está acontecendo em campo. Então, eu não quero com isso fazer qualquer crítica ou reparo à jogada do gol do Lucas, mas a falta de medo, digamos assim, de que o Lucas faça um gol
ou a falta de preocupação em impedir que o Lucas fizesse um gol, essas coisas são flagrantes na jogada, no comportamento de vários jogadores do Flamengo ali. E é claro, né, a gente está falando de uma eliminação muito traumática na Libertadores. O primeiro jogo depois disso, havia várias histórias relacionadas a como a torcida do Flamengo e os jogadores receberiam o ex-treinador, o Dorival Júnior, né, nesse reencontro. Ele foi tratado com extremo carinho pelos jogadores, por quase todos ali. Eu obviamente não estava lá e não sei como a torcida o tratou, se houve algum tipo de manifestação. A televisão mostrou, no momento em que os jogadores do Flamengo abraçavam o Dorival, o Sampaoli meio sozinho, mas isso pode ser uma coisa do ângulo de câmera, né? Uma coisa um pouco diferente do que é, de fato, a realidade ali. Mas havia todas essas questões em relação ao jogo, o ambiente, como a torcida do Flamengo ia tratar o time. É uma espécie de... É uma ressaca ao contrário, né? E o time do Flamengo, pelo menos durante o primeiro tempo todo, é verdade, com substituições no intervalo, no segundo tempo, com Everton Ribeiro, com Gerson, o Flamengo inicialmente melhorou um pouco, colocou bastante gente no ataque, pressionou o São Paulo, mostrou um pouco mais de ênfase, digamos. Mas a maneira como o Flamengo está hoje é uma coisa muito, muito preocupante, assim. Na quarta-feira tem o jogo com o Grêmio de volta aí no Maracanã, e a gente vai ter uma ideia melhor, né, do estado do time, da temperatura, daquilo que o Flamengo vai fazer ou não fazer. Eu tenho dificuldade para enxergar uma reviravolta nesse confronto e o Grêmio sair do Maracanã classificado. Tenho muita dificuldade, mesmo com o Flamengo mostrando esse nível de falta de empenho, falta de interesse. Esse é o gol. Assim, teve uma jogada no futebol recentemente em que a equipe marcou menos o seu adversário do que essa do Flamengo e do Lucas, que vocês devem ter visto o Messi na intermediária do jogo do Inter Miami, não aparece nenhum jogador adversário até ele entrar na área e no rebote fazer um gol. É uma coisa muito... Ele passa pelo Thiago Maia, desculpa te interromper, mas só complementando o que você está dizendo, André, e o Wesley, ele meio que sai assim da jogada, parece que ele sai tipo, não vou fazer a falta, mas ao mesmo tempo dá a impressão que ele está deixando o Lucas passar. Sim, e é um lance, só para completar, é um lance só, sim, é um lance em um jogo, sim, mas é uma boa ilustração. Os gols contra o Olímpia. Então, mas sabe o que é maluco? Partindo também do jogo contra o Olímpia, é que assim, acho que na hora que a gente vê as mudanças feitas na escalação, né? Eu estou falando do Ayrton no lugar do Felipe, mas eu estou falando principalmente na entrada do Alan no lugar do Gerson, na saída do Everton Ribeiro para a entrada do Vitor Hugo. Na hora que a gente vê essas mudanças, a gente entende as mudanças. E o meu primeiro olhar nem foi um olhar de que tá poupando para o jogo contra o Grêmio, não. Você acha Ao que contrário. Não? Não, eu acho que não, porque ele está tentando encontrar a intensidade, a competitividade que faltou contra o Olímpia. Então, beleza, você vai ganhar fisicamente com a entrada desses jogadores, você vai entrar com um time que vai pegar mais, que vai brigar mais, que vai competir mais. Foi algo que se criticou demais ali no Paraguai, e não só, né? Quer dizer, isso tem sido uma crítica recorrente no time do Flamengo no ano. Aí você coloca esses caras, teoricamente um time com muito mais vigor físico, com mais capacidade de marcar, de pegar, de competir, e você vê um primeiro tempo em que o São Paulo, com o seu time reserva, tem mais posse de bola do que o Flamengo. O São Paulo teve mais posse de bola que o Flamengo no primeiro tempo, sendo que o Flamengo reforçou a intensidade física do time, né? Reforçou a capacidade de pegada dos seus jogadores. Então é um problema realmente que, não vou dizer que parece insolúvel, mas é um problema que o São Paulo não tem conseguido resolver, mesmo com a mudança dessas peças, porque muito se falou, os caras não pegam, o Gerson com o quarteto é muito difícil, porque aí falta realmente marcação, falta pegada. Aí você muda não só essa peça, como você tira o Everton Ribeiro para colocar o Vitor Hugo, que é um garoto com muito mais juventude, e o que se vê é um São Paulo, acho que bem melhor para mim no primeiro tempo, apesar das finalizações do Flamengo terem sido maiores. Sim. E a gente tem que lembrar, era o São Paulo reserva. Quer dizer, não estamos tirando tudo isso com o mérito do São Paulo, mas era o São Paulo reserva. Esses problemas físicos do Flamengo, isso a gente vem falando, tem sido destacado, não é de hoje, né? Bem antes de São Paulo. Eu não acho que é físico só. Não? Eu não acho que é físico. Assim, não é possível que esses jogadores não consigam se conectar em campo, alguns deles atuando juntos há tanto tempo. E não é possível que exatamente quando eles tiveram ano passado um treinador que gerou um ambiente em que eles estavam mais felizes,
mesmo com um monte de problemas, com espaços pelos lados, o Vitor Pereira falou isso, o Rogério usou na semifinal, por exemplo, e o São Paulo coletivamente na semifinal da Copa do Brasil no passado foi muito melhor que o Flamengo, mas o Flamengo, exatamente porque havia conexão entre os jogadores, foi lá e ganhou o jogo com facilidade. O Corinthians também usou isso, o Vitor Pereira usou, aí a decisão foi para os pênaltis, até porque o Corinthians tinha jogadores mais decisivos que os do São Paulo no ano passado, isso acabou fazendo a diferença, e exatamente porque coletivamente havia problemas, o treinador foi trocado, o Dorival saiu. Porém, quando o Dorival sai, outros problemas voltam. Eu acho esse Flamengo, porque eu vejo o grupo de jogadores do Flamengo e eu sou incapaz de duvidar tecnicamente do que eles podem fazer dentro do continente. Então eu nunca duvido desses caras. Porém, eu também Pensando duvido em cada um individualmente. individualmente e até eles se entendendo. Porém, eu duvido muito que isso mude do jeito grande, constante, para o Flamengo ter o técnico como o Palmeiras. Eu não por duvido, 3 sabe por anos. quê? Se der continuidade a um treinador, isso Eu pode não melhorar, acho. mas muda de treinador toda hora. O Não Palmeiras acho. tem, porque é o mesmo treinador há 3 anos. Mas muda por causa dos jogadores também. Eu, no lugar de direção do Flamengo, ganha a Copa do Brasil ou não ganha a Copa do Brasil, eu faria uma profunda reformulação no elenco no ano que vem. O time tem dinheiro e essa é uma coisa que as equipes brasileiras costumam ter muita dificuldade. Elas constroem seus grandes ídolos nos grandes resultados e a história do Gabigol, para mim o segundo maior jogador da história do clube, está construída. Eu nem dispensaria. Mas tem outros jogadores que são... Bruno Henrique, eu ficaria. Mas tem outros jogadores ali que são grandes, que talvez o tempo deles tenha passado. E essa direção que tem muito dinheiro precisa construir um outro time. Por exemplo? Que tenha fome. O Everton Ribeiro, que eu acho tecnicamente muito bom jogador, mas... Vou dar um exemplo de um, né? Quem sabe montar um elenco mais coeso, eu não sei, porque não dá mais pra gente ficar olhando toda hora pro treinador e falar, vai mudar de técnico. Porque daqui a pouco a gente tá falando de Jorge Jesus de novo. É um problema de estado de espírito, né? Aliás, o Dorival foi uma exceção. Se a gente retroagir, o Flamengo, com alguns jogadores Mas ele fez diferentes, muitas concessões táticas para ser essa exceção. Tudo bem, mas tocou o barco adiante e ganhou 2 competições que hoje o Flamengo, uma delas já não vai ganhar, que é a Libertadores, e a outra é o que sobrou ali, junto com o Brasileiro. Antes do Jesus, você já tinha essas discussões no Flamengo. Com outros jogadores, um outro momento, tinha ido o Diego, mas discutia-se isso. Aí o Jesus fez tudo o que fez e que até hoje está na memória. Depois do Jesus, o Flamengo apanha para de novo conseguir um pouco de consistência. Até tem títulos com o Rogério Ceni, mas o trabalho do Dorival é uma ilha cercada pela recorrência dessa inércia do time do Flamengo, cercada por todos os lados. Porque eu vou dizer uma coisa, um time como o Flamengo, meu filho, ele estava assistindo o jogo, ele foi descobrir, claro, ele não estava com a mesma atenção que eu, com a escalação, ele foi descobrir que o Jandrei era o goleiro do São Paulo aos 22 minutos do primeiro tempo. Não pode. É o que uma das faixas da torcida falava hoje. Investimento de milhões, futebol de centavos. Então, talvez essa reformulação a qual o Birder se referiu, ela já esteja até tardia. Eu acho que os títulos com o Dorival e o que aconteceu com o Dorival retardaram essa reformulação. É um problema de estado de espírito, gente. Não é de pessoas, tanto que muitos desses jogadores, talvez alguns deles não, Felipe Luiz, por exemplo, eu já não enxergo mais ele como um lateral de uma linha de 4 com nenhuma outra camisa. Mas é uma questão física, né? Esse é uma questão física, uma questão mas específica. é uma exceção. O resto, o Flamengo tem que mexer na alma. Tem que mexer na alma desse elenco. Isso está claro. Está fazendo hora extra. A propósito, em cima disso que vocês disseram, Birner e professor, a gente tem vaias para alguns jogadores. Antes da partida, quando os jogadores são anunciados, alguns deles não foram muito bem recebidos ali pela torcida do Flamengo ou por parte da torcida. Vai em aquecimento. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? A gente tem isso aí. Vamos ver. O 25 é Matheus Cunha. 43, Wesley. 15, Fabrício Bruno. 4, Léo Pereira. 6, Ayrton Lucas. 21, Alan. 8, Thiago Maia. 14, Arrascaeta. 29, Vitor Hugo. 27, Bruno Henrique. 10, Gabi. O técnico é isso.
Isso. Diga, André. Não, é isso que o locutor falou. Isso. Eu só acho que, assim, nesse caso específico, se você fizesse esse teste uma semana antes, seria bastante diferente. Não com todos os jogadores, mas seria bastante diferente. Porque o que eu estou querendo dizer é que tem muito a influência do jogo contra o Olímpia. Totalmente. Mas precisa ter, né? Não, precisa ter. Mas o Matheus Cunha e o Fabrício Bruno serem vaiados, concordo acho que contigo, tem a ver com o jogo. Tem a ver com o jogo em si. Claro. O Alan, que e chegou não agora. com... Embora o Alan esteja ainda. jogando, ele realmente não esteja ainda vivendo um bom momento, mas acabou de chegar, não faria muito sentido. Num time que não vive um bom Os momento. próprios aplausos ao Arrascaeta tem muito mais a ver com a qualidade, com a história dele, do que com as partidas recentes. Então, assim, tem uma mistureba aí. Lá em Assunção, na hora que acabou o jogo e que a gente estava para sair do estádio, tinha uma manifestação dos torcedores do Flamengo ali e a gente começou a prestar atenção para ver justamente contra quem seria essa manifestação. E ali ficou muito claro, né? A manifestação foi, primeiro e mais intensa, e claro, tudo bem, podemos estar falando de grupo específico, tal, né? A torcida organizada que viajou, mas a primeira manifestação, e acho que muito justa, e mais intensa da torcida, contra Landim e Marcos Braz. Esses foram os que mais apanharam. Desculpa te interromper, Apanharam, porque entre já aspas, temos tá? Sampaoli e depois Vamos lá, você volta vamos e completa. ouvir, Vamos lá. depois eu completo. No, pienso que después de una eliminación de Copa Libertadores, el espíritu de Otimi, más allá de imprecisiones y de apuros, está claro que intentó hasta el último segundo. Si yo olio que Otimi está fraco, está sin intención, falo. Mas hoy, más allá de que tenemos que recuperar rendimiento de jugadores que nos pueden dar mayores resultados, hoy sí el Timi puso la cara, atacó hasta el último segundo, convirtió el penal, tuvo 14 finalizaciones en el segundo tiempo. Yo creo que eso, más allá de cualquier error seguramente que hay de apreciación, me parece que vincular a lo que aconteció en Paraguay es diferente a lo que aconteció hoy, totalmente diferente. Y eso habla de que Otimi está con energía, con decisión, ainda no con la precisión que normalmente estamos acostumbrados en este Timi, mas seguramente aparecerá cuarta-feira. A gente tiene una semifinal importante para jugar una final en el año, así que yo considero que valoro mucho el esfuerzo de hoy. Sampaoli, boa noite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Desculpa insistir nesse tema, mas durante a semana, o Felipe Luiz, depois da eliminação, ele deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não tinha jogado como Flamengo, né, e não vinha sendo Flamengo. E a gente tem escutado algumas questões internas de alguns jogadores que talvez se sintam desconfortáveis com o esquema de jogo e que não tem muita abertura para conversar com você sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o teu ponto de vista em relação a isso. Eu penso que você está hablando de suposiciones que no son, que no tengo certeza de lo que você comenta, porque me habla de que algunos jugadores, que alguna cosa. Yo digo siempre que el entrenador tiene la obligación de proyectar una forma de jugar. El jugador tiene que adaptar a lo que el entrenador precisa de su idea futbolística. Después hay, normalmente cuando no acontece, se falan un montón de cosas que a lo mejor no tienen nada de certeza de la realidad. Acá tuvimos cierta incapacidad, quedamos eliminados en Paraguay por 2 pelotas detenidas, por 2 bolas paradas. En un primer tiempo de hoy sí tuvimos el infortunio de una jugada solamente que el rival atacó y hizo un gol. Y el Timi fue a buscar, o sea, con una intensidad y con una vergüenza importante. Entonces, yo no sé si que la responsabilidad siempre de lo que sucede en un campo de juego tiene que ver con la proyección y la ejecución, ¿sí? Entonces, hay una conclusión general de que Otimi le está faltando un poco de frescura, que le está faltando un poco de tranquilidad en el último tercio.
de volumen de remates, que tiene cierta fragilidad defensiva. Eso está aconteciendo y hay que seguir luchando porque es la misma cosa que yo heredé cuando llegué. Entonces hay que seguir insistiendo, corrigiendo y ver donde realmente Otimi puede asentarse de una solidez que ainda não conseguiu. São Paulo, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu gostaria que o senhor explicasse as mudanças do Gabriel e do Arrascaeta, as substituições. Se elas tinham alguma coisa a ver com a minutagem ou se a entrada do Pedro no lugar do Gabriel tem a ver com alguma questão tática envolvendo a partida e a necessidade do resultado. Obrigado. No, sinceramente hoy no había cuestiones de minutaje, no había que pensar en minutaje. Pensé en un centro delantero de área, por eso incluí a Pedro en lugar de Gaby, que se movía un poco más y que necesitábamos referencia, por eso inclusive en el segundo tiempo Bruno cerró entre central y lateral y Ayrton sumó por izquierda con Gerson. El volumen de ataque fue de mucha densidad en el segundo tiempo. En el primer tiempo no tuvimos frescura en ataque, entonces, y también en la presión inicial de lo que proponía Sao Paulo, el equipo era eliminado con facilidad, entonces pensé en trocar. São Paulo, aqui Patrick Cohen. Eu vou voltar no que disse a Raíssa. Você falou ano passado, no programa da TV Globo, que o treinador devia se adaptar aos jogadores. E quando ele não conseguia fazer isso, era um trabalho fracassado. São aspas suas. Você mudou o pensamento de um ano para cá e se você já conseguiu se adaptar ao Flamengo em 32 partidas ou ainda falta um pouquinho? Obrigado. Mira, hay una postura de proyección, como falaba antes, que hay jugadores que en la no elección inicial del entrenador tiene que haber un proceso de comunicación y de adaptación y nosotros, al contrario, nosotros estamos adaptando a los jugadores de Flamengo porque estamos intentando darle la comodidad que resuelvan sobre vínculos dentro del campo que ya han acontecido hace mucho tiempo. No es que yo si você observa mis times anteriores son totalmente diferentes. Entonces hay una adaptación al jugador, más que ainda no hay una creo que siempre sin salvarme de ninguna responsabilidad, porque no tengo ningún reparo en autocriticarme. Simplemente soy un entrenador que siempre quiere que Otimi juegue como el segundo tiempo. Hoy me fui tranquilo porque más allá de que Otimi no ganó, dio una imagen de protagonismo desmedido y de ilusión. Mas cuando Otimi entra en una pasividad o una comodidad, ahí sí me siento incómodo yo. Entonces hay que intentar acercar la proyección a la ejecución y hacer una mistura que nos permita salir por lo menos de este corto plazo, que como yo falo, yo trato de que mis equipos tengan un grado de intensidad muy alta, un grado de presión muy alta y un grado de ataque muy alto. Hay facetas que ainda não consegui. São Paulo, boa noite. Voltando um pouquinho do que o Fred falou, depois daquele episódio lá, né, contra o Atlético Mineiro que aconteceu, o Flamengo vinha de uma vitória muito boa contra o Grêmio, talvez o melhor jogo, um dos melhores jogos sob o seu comando, virou contra o Atlético e de lá para cá, depois do episódio, foi uma vitória apertada contra o Olímpia com atuação ruim, 3 do Cuiabá, 3 do Olímpia e hoje não conseguiu vencer os reservas do São Paulo. Então eu vou repetir a pergunta dele, como está o dia a dia de trabalho e se contra o Grêmio agora, o torcedor pode ter a esperança de que o Flamengo vai apresentar um bom futebol e que vai conseguir a classificação para a final? Obrigado. Nosotros pensamos que cada juego va a ser una presentación de buen fútbol. Es decir, nosotros trabajamos todo el tiempo para que Otimi sea protagonista del juego y seguiré perseverando para que eso suceda. Después, ya falé cuando llegué y falé por qué yo llegué aquí y por qué ainda no puedo conseguir que Otimi todavía no tenga esa sensación de protagonismo desmedido, que seguramente yo intento todos los días porque mi trabajo es pensar en esto 24 horas, entonces voy a siempre dar lo mejor de mí
para que el time logre esa posibilidad. O el fútbol a veces te da la chance de lograrlo o a veces no, mas los intentos son cada vez más exigentes y con más información para que el time logre lo que eu quero. Última pergunta. Sampaoli, boa noite. A gente sabe que no Brasil existe a cultura do resultado no futebol. Até que ponto o resultado do jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil poderá ser determinante para a sua permanência ou não na continuidade do seu trabalho? No sé, eso depende de que conduce. Es lo mismo que falaba antes. El dueño, la directoría definirá qué proyecto deportivo quiere de cara al futuro, mañana, pasado, cuando se le ocurra. Yo defino qué manera de jugar tiene mi time y los jugadores tienen que desempeñar cada uno en su función. Eso que você fala, tiene que preguntárselo a otra persona, a mí no. Galera, é o seguinte, deixa eu mandar o papo reto aqui. Jogo horrível do Flamengo. Jogo horroroso do Flamengo. Jogo terrível do Flamengo. Jogo sem vergonha na cara do Flamengo. Ah, mas empatou o jogo, então comemora o empate. Aê! Empatamos com o incrível time reserva do São Paulo no Maracanã com um pênalti no último minuto. Tem vergonha na cara não, rapaz? Quem tá comemorando esse empate aí? Eu comemorei o gol porque eu sou Flamengo. Mas depois do jogo é cobrança, é pra cima desses caras, meu irmão. Se jogar desse jeito quarta, vai cair. Se jogar dessa forma, sem vergonha, sem vontade, a torcida botou mais de 60 mil hoje no Maracanã, rapaz. E outra, o Luiz Araújo entrou muito bem no jogo hoje. Taca de titular. Pedrão tá maluco, taca de titular. O cara entra com vontade, o cara entra com raça, rapaz. Tem um monte de gente sem raça aí. Ah, não tá com vontade? Sai, mete o pé. Vai entrar o Luiz Araújo. Ah, mas vai entrar o Luiz Araújo. Dane-se, problema. No próximo jogo eu te boto, tu corre, senão vai ser banco. Independentemente de quem seja. Não tem que ter cadeira cativa do Flamengo. Tá ruim? Tá jogando nada? Mete o pé. Jogo horrível do Flamengo. Horroroso do Flamengo. Terrível do Flamengo. Isso tem que ser falado. Inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like. Tamo junto, Saudações Rubro-Negras.